Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos agora no estudo do Salmo de número 8. Primeiramente, vamos fazer uma leitura do texto bíblico. Esse Salmo 8, ele fala: o Deus magnífico dá dignidade ao homem. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém, amados? Bom, a autoria, este é outro salmo que supostamente ele tenha sido escrito por Davi, e não há nele que nos leve a pensar nada ao contrário, não é isso? O título desse salmo, o salmo ele é dirigido ao músico-chefe de Gitite. A palavra Gitite, ela ocorre em dois outros títulos dos salmos, ou no Salmo 81, versículo 1, e no Salmo 84, também no versículo 1. Supõe-se que se refere a um instrumento musical, o que assim era chamado, ou como sendo comum entre os giteus, ou um outro habitante de Gate. E nós podemos confirmar isso aí quando nós lemos ali em 2 Samuel capítulo 6, ali versículo 10 e 11, e em 2 Samuel capítulo 15, 18, que fala a respeito dos habitantes de Gate, E entre os quais Davi residiu por algum tempo, ou como sendo derivado de um lagar, como denotando um instrumento que era usado por aqueles acostumados a pisar a uva, e com a finalidade de acompanhar as canções da vindima. A primeira é a origem mais provável, certo? Pois se sabe que Davi ele morou por algum tempo entre aquele povo, então o povo de Gate, e não é improvável que um instrumento musical em uso entre eles se tornasse comum também entre os hebreus. Nada se sabe, entretanto, se era um instrumento de cordas ou um instrumento de sopro. Tudo o que se pode apurar com qualquer grau de probabilidade sobre este instrumento é que, como cada um dos salmos aos quais este título é atribuído, é de natureza alegre ou jubilosa. E parece que este instrumento ele era adequado à música desse tipo, e não àquela que era pensativa ou aquela que era séria. E esta ideia também concordam bem com a suposição de que se trata de um instrumento que foi empregado por aqueles ligados, certo, à vindima, ou seja, aqueles que pisam as uvas no lagar. E aí nós podemos comparar com o que está em Isaías capítulo 16, versículo 10. Ok? Quanto à autoria, eu acho que não tem nenhuma, e o endereçamento não tem nenhuma dúvida, certo? Agora a ocasião, a respeito disso, nada é especificado no próprio Salmo, e agora é impossível nós averiguarmos isso. A Ben Ezra e alguns outros estudiosos supõem que foi escrito quando Davi trouxe a arca para a casa de Obed-edom, o giteu, conforme mencionado ali em 1 Crônicas, ali no capítulo 13, do versículo 12 ao versículo 14. Mas não há nada no Salmo ajustado para tal ocasião. E outro estudioso, Rundger, supõe que foi composto na alegria de tomar posse do Monte Sião. Outro supõe que foi por ocasião da vitória de Davi sobre Golias de Gate. Mas não há nada nele ajustado à celebração de tal vitória.
Se nós pudéssemos julgar pelo próprio Salmo, parece provável que tenha sido composto em uma noite na contemplação dos seus estrelados, sugerindo naturalmente, em vista da vastidão e beleza das luminárias celestiais, a pequenez do homem. Isso também enche a mente do salmista de admiração que o Deus que governa todas estas hostes deveria condescender em considerar a condição e os desejos de um ser tão débil e frágil como é o homem, e tê-lo exaltado, certo como fez em suas obras, que foi composto ou sugerido durante a noite, parece provável. A partir do Salmo 8,3, onde o salmista se representa examinando ou considerando, certo, os céus, considerando a obra dos divinos, os dedos, e fazendo a lua e as estrelas o objeto de sua contemplação, mas sem falar do sol. Em tais contemplações, ao olhar para a vastidão e grandeza, a beleza e a ordem das hostes celestiais, não era incomum para o escritor pensar em sua própria pequenez comparativa. E então, na pequenez comparativa do homem em toda a parte, nenhum momento é mais favorável para sugerir tais pensamentos do que a noite calma, quando as estrelas estão brilhando claramente no céu, e quando a lua está se movendo na majestade silenciosa do seu caminho. Parece também que a partir do Salmo 8, versículo 2, ser provável que a ocasião imediata dessa expressão de admiração pelo nome e caráter de Deus foi algum ato de condescendência de sua parte, no qual ele concedeu um sinal favorável, certo, ao escritor, como se ele tivesse ordenado força da boca de bebês e crianças de peito, até mesmo dos mais fracos e desamparados. Talvez fosse em vista de algum favor concedido ao próprio Davi, e sua alma é dominada pelo senso da condescendência de Deus ao notar alguém tão fraco, tão débil e desamparado como ele. E a partir da contemplação disso, o pensamento é naturalmente voltado para a honra que Deus concedeu ao homem, certo, em toda parte. O Salmo, embora uma parte dele seja aplicada pelo apóstolo Paulo a Cristo, né, ali em Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7, não parece ter originalmente qualquer referência designada ao Messias, embora o apóstolo mostre que sua linguagem teve um cumprimento completo nele, e nele somente. O Salmo ele é completo em si mesmo, ele é aplicável ao homem como ele foi originalmente criado e de acordo com os propósitos de sua criação. Embora seja verdade que o projeto original seja realizado e completado apenas no domínio que será concedido ao Messias, que como homem ilustrou da maneira mais elevada o propósito original da criação da humanidade, e em que sozinho o projeto original será plenamente realizado. O conteúdo, né? Quanto ao conteúdo, o Salmo ele abrange os seguintes pontos. Pronto, primeiro ponto. Um admirável reconhecimento da excelência do nome de Deus, isto é, do próprio Deus. Dessa excelência como manifestada em toda a terra, ali no versículo 1, né? A excelência de que se refere, como mostra a parte subsequente do Salmo, está em sua grande condescendência em conferir tal honra ao homem, um ser tão fraco em comparação a si mesmo e não indigno em comparação com a glória dos céus. O outro ponto, o segundo ponto, é o seguinte: a ocasião imediata desta reflexão, ou a causa que sugeriu, né, o versículo 2. Esta parece ter sido uma manifestação notável para alguém que estava fraco e desamparado, como se Deus tivesse ordenado a força da boca de bebês e crianças de peito. Não é improvável, né, como observado acima, que nisso o salmista se refira a si mesmo como tendo sido, embora consciente da fraqueza e desamparo, o meio de vencer os inimigos de Deus, como se Deus tivesse ordenado a força por meio dele, ou o tivesse dotado, né, com força que não era sua. O ponto 3, que é esse do salmista, ele é levado a admirar a condescendência de Deus em conceder tal dignidade e honra ao homem, no versículo 3 ao 8. E essa admiração ela se baseia em duas coisas.
Primeiro, que o Deus que fez os céus, a lua e as estrelas condescendentes em notar o homem ou as criaturas tão insignificantes e indignas de atenção. O outro ponto é o seguinte: a honra real conferida ao homem na posição que Deus lhe deu, no domínio sobre suas obras aqui embaixo, e na ampla extensão daquele domínio sobre os animais do campo e as aves dos céus e os habitantes dos mares. E o terceiro ponto, o Salmo ele conclui com uma repetição do sentimento no primeiro versículo, a reflexão sobre a excelência do nome e majestade divina. Isso é que trata esse salmo. E é por isso, certo, amado, que nós devemos nos debruçar, nos aprofundar em buscar conhecer o sentido de cada frase, o que Deus está querendo falar com a gente através dos salmos. Terminamos aqui o Salmo 8 e até o Salmo 9. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.